Em nome de Jesus, nós te abençoamos, Mona. Declaramos sobre você que você flua liberalmente com a graça do Espírito de Deus que em você habita. E que esta graça seja capacitadora para te fazer porta-voz do Senhor por meio da ministração da sua poderosa e santa palavra. Que o Espírito Santo testifique em cada um dos que aqui ouvirão aquilo que vem dele através dos teus lábios. E que você, com graça, sabedoria, intrepidez, ministre a palavra que é alimento, que é água que lava e purifica e que nos transforma. Em nome de Jesus te abençoamos. Amém. Amém. Podem sentar. Bom, nesse mês de janeiro, desde o início, do ano, a gente teve um recesso, mas mesmo no meio do recesso, nós tivemos um retiro de líderes. E desde lá, toda a comunidade tem ouvido muito falar sobre uma mentalidade sacerdotal. Isso já tem chegado nos CEPs. Os líderes já estão um pouco mais a par do assunto, mas já tem chegado nos CEPs essa história de mentalidade sacerdotal. E a gente tem também visto já nos cultos de quinta-feira algumas chaves relacionadas a essa mentalidade sacerdotal. A gente falou, por exemplo, em disposição. A gente falou em lealdade. A gente tem falado o tempo todo em esforço, em se esforçar, né? E hoje foi me passado para eu falar sobre o poder da presença. Nessa perspectiva dessa mentalidade sacerdotal. E quando me veio o tema, tinha um texto que bradava, né? Mas eu fiquei ainda assim, para lá e para cá, é esse, não é, é esse, não é. E aí eu fui fazer uma leitura, inclusive no livro, peguei um trechinho, quando eu peguei o trechinho do livro para ler, um livro que fala sobre isso, de Arthur Katz, falava justamente sobre esse versículo. Então, eu queria que vocês me acompanhassem aí. Êxodo 25. Eu vou ampliar um pouquinho para compreender melhor. A partir do verso 10, a gente não vai ler todos, certo? Eu vou dizendo. Então, Êxodo 25, 10. O verso 10 diz assim: faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Verso 11. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Pula para o verso 16. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Verso 18. Com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Pula agora para o verso 21. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Amém? Pai amado, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor venha trazer a revelação que só o Senhor pode trazer. Pessoal, personalizada. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor mantenha as mentes cativas ao Senhor aqui nesta noite. E que seja a tua palavra, Senhor, e o poder dessa palavra a ser revelada, virando chaves aqui na vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que não seja só o tema da pregação, mas de fato, a tua presença manifesta esteja aqui no nosso meio.
E debaixo desta presença, nesta nuvem de glória, o Senhor, assim como fez ali, com Moisés, na arca da aliança, na tampa da arca, possa falar conosco e nos dizer, e nos direcionar e nos instruir naquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou só contextualizar um pouquinho essa arca da aliança que está aqui em Êxodo 25. Então, até nos CEPs já foi um estudo bem longo, mas eu vou pegar lá de Moisés. Lembra de Moisés? Foi chamado por Deus, foi levantado por Deus para tirar o povo que Deus tinha escolhido, né? O povo que eram os descendentes de Abraão, que o Senhor tinha escolhido como o seu povo particular. Mas eles estavam no Egito já havia 430 anos. E o Senhor vai e levanta Moisés. Depois de Moisés muito hesitar, Moisés resolve dizer sim e vai. Moisés vai lá no Egito, encontra Faraó. Faraó com um coração muito resistente, e ele não quer deixar o povo ir. Mas, no final das contas, o Senhor manda 10 pragas. Ele resiste até a última praga. Mas, quando o Senhor manda a última praga, que é aquela praga que vinha para matar os primogênitos, inclusive o filho do Faraó. Então, nesse momento, ele deixa o povo ir. É verdade que ele depois se arrepende, ainda vai atrás do povo, mas o Senhor age poderosamente. Eles veem o Mar Vermelho, eles começam a atravessar o mar, eles passam a pés enxutos naquele mar. E aí, quando o exército, junto com o Faraó, vem seguindo o povo de Deus, o mar se fecha e aquele povo é destruído completamente. O Senhor, então, manifesta o seu poder de uma maneira assim gloriosa. E ali, quando o Senhor está tirando o povo, ele disse desde o início a Moisés que ele iria realizar grandes coisas para que o povo temesse a Deus, o conhecesse, temesse a Ele, cresce nele. Eles precisavam conhecer, porque apesar deles serem um povo que era descendente de Abraão, e Abraão era o pai da fé e conheceu o Senhor, mas eles viveram muitos anos no Egito, sendo instruídos, sendo no meio de uma cultura onde haviam muitos outros deuses. E eles agora precisavam, então, aprender como era ter o Senhor, Deus, como um único Deus e como, inclusive, prestar culto, porque no meio onde eles estavam, no Egito, a maneira que eles prestavam culto aos seus deuses era completamente diferente. Então, o Senhor chama esse povo e separa esse povo e depois retirou esse povo. Então, agora eu vou estar com vocês, vocês vão aprender quem eu sou, vocês vão aprender de mim e, inclusive, vão aprender a me cultuar. Vocês, inclusive, vão aprender como me agradar. Vocês vão aprender como estar na minha presença. Porque, de todo jeito, a grande questão é, quando o Senhor nos criou, Ele nos criou para estar na presença dEle. Como era lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Todo dia o Senhor ia lá, na viração do dia, no entardecer, ia lá com Adão e conversava com Adão e gastava tempo com Adão e ficava com Adão. Então, ele ficava com a sua criação. Esse era o desejo. Mas quando o pecado veio, então isso foi quebrado. Mas o Senhor não desistiu. O Senhor tinha um plano para que aquele povo que agora, no pecado, estava separado, pudesse novamente se reconciliar, se reconectar e estar na sua presença. Então, esse era o desejo do Senhor e Ele foi, então, realizar esse desejo. Então, o Senhor retira o povo e vai, então, ensinar esse povo como vai se aproximar. Agora, nesse novo tempo, depois do pecado. E aí, nesse tempo que está aqui em Êxodo, logo nesses capítulos aqui, o que acontece é que Deus começa, então, a estabelecer a aliança dele com o povo. Então, vamos ver lá em Êxodo 19, 4. O que é que vai
o que é que o Senhor vai dizer? Depois o povo já estava lá no deserto, já estava peregrinando no deserto, já fazia 3 meses, mais ou menos, que o povo estava lá, caminhando. E Moisés volta de novo ao monte, que foi o monte que o Senhor falou com ele na sarça ardente, chamando ele para resgatar o povo. Então, ele chega novamente nesse monte, lá no Sinai, e ele vai dizer, então, assim, lá em Êxodo 19, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, aqui, Deus está falando com Moisés, para Moisés falar ao povo. Olha, o meu desejo é que vocês me obedeçam, que vocês sigam o que eu digo, que vocês sigam os meus comandos, porque assim vocês serão para mim um tesouro pessoal, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Esse era o desejo do Senhor. Então, desde o início. E quando a gente continua no capítulo 19, lá no verso 8, vai mostrar a resposta do povo. O povo vai responder. O povo respondeu unânime. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Aí, a partir daí, no capítulo 20, por exemplo, então, o Senhor começa a dar a lei. O Senhor começa, então, a dar algumas instruções de como, então, esse povo que está no meio do pecado, ainda tem uma natureza pecaminosa, de como esse povo vai fazer para se achegar a Ele, para estar na presença dEle e para ser realmente esse povo de propriedade particular ou tesouro pessoal do Senhor. Sendo essa nação santa, tem que ter uma questão de obediência. E o Senhor vai, então, falar, por exemplo, da instituição do tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes. Tinha uma parte maior, que era o pátio, certo? Tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Lá onde era a região do pátio, lá você já tinha, então, os sacrifícios sendo feitos. Tinha um local para sacrifícios e tinha uma bacia com água para as pessoas poderem se lavar. Os sacerdotes faziam sacrifícios e utilizavam lá também as águas para purificação. Tudo isso tinha a ver com, sinalizava purificação. Eles tinham, então, um lugar santo, onde não eram todos que poderiam entrar, mas os sacerdotes podiam entrar. E lá, por exemplo, eles tinham que oferecer ofertas diárias, todos os dias, manhã e noite. Então, todos os dias, eles precisavam fazer ofertas ao Senhor. Mas ainda tinha um lugar que era o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Naquele lugar, era o lugar onde estava guardada a Arca da Aliança. Era o lugar onde estava a Arca da Aliança. Esse lugar era separado do restante por um véu. E nesse lugar, o povo foi instruído, né? Moisés recebeu a instrução e passou para Arão e os seus descendentes, que eram os sacerdotes. O povo foi instruído, olha, vocês nesse lugar, no Santíssimo Lugar, vocês não vão entrar em todo o tempo. E nem todo mundo pode entrar. Na verdade, só uma pessoa pode entrar, que era o sumo sacerdote. E mesmo esse sumo sacerdote, que na época de Moisés, então, era Arão, mesmo o sumo sacerdote, ele não podia entrar em todo o tempo, toda hora. Ele poderia entrar
uma vez ao ano. No dia que era chamado de Dia da Expiação. Era um dia completamente de consagração, para que os pecados do povo fossem levados ali, e ali eles fossem perdoados e pudessem então estar na presença do Senhor. Mas o interessante é que lá no lugar santo, que era um pouquinho fora do Santíssimo Lugar, lá, apesar do povo não estar, mas lá tinha uma mesa, e nessa mesa tinham pães, que eram chamados de pães da propiciação. Eram 12 pães. E cada um representava uma das tribos do povo de Israel. Então, as 12 tribos estavam representadas ali. De alguma maneira, aquilo estava representando o que era desejo de Deus desde o início. Ali era, Deus estava ali pela Arca da Aliança, a representação ali na Arca da Aliança, e o povo estava sendo representado pelos pães da propiciação. Eles estavam, então, constantemente na presença do Senhor. Só que ali, no tabernáculo, na maneira como era instituído, era a maneira que eles poderiam. Por quê? Porque ali era um lugar santo. Ali era um lugar onde pecado não podia entrar. Por quê? Porque Deus, o Deus que era o Deus de Israel, o Deus que era o Deus que tinha livrado aquele povo, era um Deus santo. O nosso Deus é um Deus santo. E para achegar-se a Ele, era necessário santidade. Então, mesmo os sacerdotes, o sumo sacerdote, como disse, eles não podiam chegar de qualquer forma. E o Senhor, então, foi instruindo como eles poderiam se achegar. Tinha as vezes que eles poderiam, mas ele ainda instruiu como poderia se chegar. Quando a gente vai ver em Levítico 8, que a gente falou muito sobre Levítico 8 no retiro, em Levítico 8, o Senhor ali vai instruir Moisés e vai dizer a Moisés como então ele vai separar um povo, ele vai separar uma família, para que essa família pudesse representar um povo diante do Senhor. Mas o desejo do Senhor era a presença do povo. Só que eles não podiam. Então, se eles chegassem de qualquer jeito, eles seriam mortos. Então, o Senhor separou um povo, separou uma tribo. Pegou a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi, tinha uma família. Tinha a família de Arão. E o Senhor, então, pegou e separou essa família. E aí, em Levítico 8, mostra o momento em que o Senhor dá todas as instruções a Moisés de como fazer, então, para consagrar Arão e os seus filhos nisso que eles iriam realizar, nesse sacerdócio. Eles iriam se transformar sacerdotes. Naquele tempo, era o que era possível. Eles, então, como sacerdotes, e a gente já tem falado sobre isso, eles, de alguma maneira, estavam representando o povo diante de Deus. O povo não podia chegar, porque não podia chegar de qualquer jeito. Mas, então, o Senhor separou um grupo de pessoas, para que esse grupo de pessoas representasse esse povo diante de Deus. E aí, lá em Levítico 8, ele vai mostrar como foi isso. Só que ele vai mostrar, então, Moisés, algumas coisas, ele vai mostrar alguns rituais, e são muitos rituais, são muitos aspectos que ele vai mostrar nesse processo de consagração. Mas algumas coisas são claras. Tem um longo ritual de purificação, mas tem um lavar com água. Tem que ter um lavar com água, que simbolizava essa purificação. Tinham roupas especiais que eram em linho puro. Tinha uma pureza nessas roupas, nessas vestimentas.
elas não tinham costuras. Elas precisavam ser puras para representar essa pureza diante do Senhor. Não era qualquer roupa, era uma roupa específica. Mas, além disso, para que esses sacerdotes pudessem estar na presença do Senhor, havia algo que para a gente pode ser meio assim, assustador. Mas havia sacrifício. Era sacrifício de animais, com derramamento de sangue. E muito derramamento de sangue. Como eu falei, inclusive, tinham ofertas que eram diárias. Havia derramamento de sangue diariamente, sendo realizada para que o povo tivesse os seus pecados perdoados. Então, até hoje em dia a gente está tendo... Começou um culto Kids, né? Lá atrás a gente está tendo um culto Kids. E falando com a Elisa sobre esse culto Kids, chegou uma questão que, uau, nossa, eu pelo menos fiquei assim impactada com a pergunta da criança. A criança fez uma pergunta assim: meu Deus, e por que Deus resolveu matar a sua própria criação? A pergunta da criança era: não foi Deus que criou? Ele não criou, com tudo que ele criou, ele disse assim, foi bom, foi muito bom. Então, ele estava feliz com a criação, ele desejou criar, criou. Mas aí agora vem nesse negócio de sacerdote, quando ele está criando isso, e ele mata a própria criação dele. Olha que pergunta, para mim, assim, foi super profunda, porque ela usa o termo, é a sua própria criação que você está matando. Mas a questão é, o Senhor... Quando o Senhor nos criou, o desejo de Deus era que nós vivêssemos na sua presença. Esse era o desejo de Deus. Mas quando o pecado entra no mundo, agora tem um preço. Existe um preço. E é preço de sangue derramado. Só que dentro da criação... Jesus olha para mim, para você e diz assim, uau, olha, minha imagem e semelhança. Raíssa, é minha imagem e semelhança. Sabe, Cici? Minha imagem e semelhança. Maíra, é minha imagem e semelhança. E eu não desejo viver longe desses que são não só criaturas minhas, mas que têm a minha imagem e semelhança. Eu desejo me relacionar. E o desejo do Senhor era tanto de se relacionar comigo e com você, que Ele resolve dizer assim, o preço que for necessário vai ser pago, para que eles possam estar na minha presença. E aí, foram muitos animais mortos. Foram muitos animais. E o preço era altíssimo. Mas nada se comparou ao preço que ainda viria a ser pago. A plenitude dos tempos já havia acontecido. Mas todos aqueles sacrifícios de animais, eles estavam apontando para algo que viria, que era o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, na época de Moisés, eram cordeiros, eram animais que precisavam ser sem mancha de humano. Eles tinham algumas características, porque tem que ter pureza, tinha que ser sem mancha, imaculado, perfeito. Mas esses sacrifícios, eles precisavam ser feitos. Tem os sacrifícios que eram diários, mas anualmente precisava ter o dia da expiação, para expiar o pecado e livrar o homem que tinha cometido o delito da pena e da culpa. Aí ele não ia morrer, porque lembra? O salário do pecado, a palavra diz, o salário do pecado é a morte. Por isso precisava ter derramamento de sangue. Em outro versículo vai dizer, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então precisava ser feito.
e eram feitos. Mas tudo apontava para aquilo que Jesus iria fazer. E ali ele, como Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo. Parece que matar a criação, os animais, era muito terrível. Mas, ao mesmo tempo, a morte do seu próprio filho foi necessária para que, então, a gente pudesse ficar no lugar da presença. No entanto, quando a gente pensa no sacrifício dos animais, a gente hoje, às vezes, para a gente é tão distante, né? Mas eu fico imaginando assim, tem pessoas que deixam, inclusive eu conheço gente que deixou de comer carne porque viu um animal ser morto. Né? Então, é tão grotesco, a coisa é tão feia, é tão pavorosa, é sangue, é corte. É muito difícil, então, ver aquilo. E aí, então, tem pessoas que deixam até de comer carne. Às vezes pode ser por um tempo, depois volta, né? Mas tem algumas que nunca mais voltaram a comer. Por quê? Porque vivenciaram aquilo, viram isso, viram aquilo acontecer. Quando o Senhor está instituindo, então, esse sacerdócio e está consagrando Arão e seus familiares, ele põe o povo para ver. Então, além de tudo, é assim, vejam o que é necessário para que vocês possam novamente estar na minha presença. E com isso, temam. Não o temor de ter medo, mas temam e digam, meu Deus, que terrível. Isso é necessário. Eu vou me abster de pecar. Eu vou me esforçar para não pecar. Eu vou viver uma vida de santidade ao Senhor. E os sacerdotes, inclusive, usavam uma placa de metal dizendo santidade ao Senhor. Que lembrava tanto para o sacerdote como para quem estava vendo, porque era escrito. Santidade ao Senhor. Por quê? Porque para estar na presença de Deus é necessário santidade. E para estar na presença de Deus precisa se esforçar para pegar animal, para matar um animal. Você vai suar para isso. Os sacerdotes, então, eram envolvidos com sangue. Era uma coisa nojenta. Mas tudo aquilo eles estavam vendo. Ali tinha um fator pedagógico de olhe bem o que o pecado faz. Ele lhe afasta tanto que para você poder retornar, eu preciso matar todos esses animais. Esses animais precisam ser mortos. Isso na época de Moisés. E para a gente? Olha para a cruz de Cristo. Você tem um filme, que é um filme que é difícil de ver, aquele A Paixão de Cristo. Eu acho que toda vez que a gente tivesse meio amiguinho com o pecado de novo, assista esse filme, meu amigo. Assista, porque às vezes a gente lê e não tem a plena noção daquilo que foi. E ali, de alguma maneira, nos dá alguma noção do sacrifício de Jesus naquela cruz e daquilo que ele sofreu para que nós pudéssemos nos reconciliar e estarmos novamente na presença do Senhor. Então, essa coisa de temer, ter o temor do Senhor e, ao mesmo tempo, entender o que é necessário. Então, vou me abster do pecado, porque ele é terrível. E o povo, naquela época de Moisés, logo foi lembrado disso. Às vezes a gente faz as coisas no nosso tempo, a gente não tem a mesma noção, porque a gente não viveu algumas coisas que eles viveram. Mas, por exemplo, quando vai lá em Levítico 9, Arão vai, na verdade, Arão oferece, Arão, então, vai, junto com Moisés, abençoa
o povo, e a glória do Senhor vem. Então, as pessoas ficam muito felizes, porque depois de todo aquele sacrifício, de tudo aquilo que eles vivenciaram, viram, aqueles animais sendo mortos e tudo acontecendo, mas a glória do Senhor veio. Então, a presença de Deus estava ali, e eles se regozijaram e ficaram muito felizes. Mas, logo depois, quando vai para o próximo capítulo, lá em Levítico 10, vai mostrar que os filhos de Arão entraram para oferecer sacrifício a Deus e ofereceram algo que era de alguma maneira impuro. Lá em Levítico 10, de 1 a 3. Coloca aí para mim. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. E, na realidade, ele foi instruído a nem chorar, nem lamentar pelos filhos dele que haviam morrido. Mas aqui, logo depois deles entenderem, eles viram todo aquele sacrifício, mas ao mesmo tempo viram tudo aquilo. Ok, é terrível, foi muito esforço que os sacerdotes precisaram fazer, mas a glória do Senhor veio. Aleluia, aleluia, que coisa maravilhosa, glória, presença, tal. Aí logo depois, os filhos de Arão, sacerdotes que tinham acabado de ser consagrados, eles resolvem, da cabeça deles, oferecer algo que diz que é profano. A gente não sabe exatamente, um fogo profano, impuro, exatamente o que foi, mas era algo que não era aquilo que o Senhor tinha instruído a Moisés para ser feito. Eles usaram algo que não deveriam ter usado. E sem serem autorizados. E aí Deus, ali também, pedagogicamente, já está ensinando: não se acheguem de qualquer maneira. Porque aqueles que se achegam a mim, eu sou santo. E eu vou me mostrar santo. E serei glorificado no meio de todo o povo. Há uma alegria em estar na presença. Há uma coisa maravilhosa de estar na presença. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser entendido que não pode ser de qualquer jeito. Estar na presença do Senhor exige santidade. E o povo aqui entendeu. O povo entendeu que precisava de santidade. E aí foi que lá em Levítico o Senhor vai dizer: não, então, para não acontecer a mesma coisa, Arão, não entra toda vez não, só uma vez ao ano. Então o Senhor vai instruir isso, porque era perigoso demais. Gente, era tão perigoso que, na realidade, olha a coisa, nas vestes dos sacerdotes, do sumo sacerdote, eles tinham sininhos. E a tradição diz que eles colocavam uma corda no tornozelo dos sacerdotes, do sumo, que eles entravam. E quando os sininhos paravam de balançar, de fazer barulho, eles meio que puxavam um pouquinho a corda, eles estavam lá do lado de fora, puxavam um pouquinho para ver se o sacerdote fazia alguma coisa, dava algum sinal que estava vivo. Porque era possível que, se o sininho parasse de bater, ele tivesse morrido. E aí eles então puxavam o sacerdote, porque eles também não poderiam entrar ali no Santo dos Santos. Então, eu entender, o Senhor tem
todo o desejo que nós estejamos na presença. E Ele instituiu algumas coisas para que o povo pudesse estar na presença. Mas, ao mesmo tempo, é saber, há um esforço e há uma condição. Tem uma condição de permanecer em santidade, para permanecer neste lugar da presença. Mas o povo viu que todo esforço era válido para que eles pudessem acessar essa presença. Eles, de alguma maneira, eles entendiam isso. Eles entendiam, por exemplo, quando olhavam a Arca da Aliança, que representavam essa presença do Senhor, eles entendiam o poder dessa presença, eles entendiam a importância dessa presença. Era tal que, na época do sacerdote Eli, quando Samuel era pequenininho ainda, né, e ouviu a voz de Deus, mas naquela época, houve uma guerra com os filisteus e a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. A nora, uma das noras de Eli, estava grávida. E ela começou a entrar em trabalho de parto. E, na verdade, ela teve o filho e ela morreu. Mas, quando foi dar o nome do filho, ela disse Icabode, porque a glória se foi. Eles tinham esse entendimento, porque a glória do Senhor, aquela arca ali representava a glória, a presença do Senhor no meio deles. E mesmo que tivesse que ter esforço, sacrifício de animais, mesmo que tivesse no tempo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles tivessem morrido por causa daquilo, mas eles entendiam a importância da presença do Senhor. E eles desejavam a presença do Senhor. Quando eu vejo também aqui, eu penso, tem um homem que entendia também muito claramente essa necessidade, essa importância da presença do Senhor, era o rei Davi. A gente canta uma música, né? Paulinho mesmo gosta muito. Paulinho, quando eu disser Paulinho, gente, é meu irmão Paulo. Que às vezes eu falo Paulinho, às vezes que Paulinho? Pastor Paulo. Paulinho, Pastor Paulo, meu irmão. Então, ele mesmo ama isso. Ele mesmo ama falar sobre Davi. Ele ama, então, falar sobre Davi, esse coração de Davi. Davi entendia a importância da presença do Senhor. E ele, tipo assim, a arca não estava lá com ele. Ele disse, eu vou buscar essa arca, eu quero trazer essa arca. A arca estava, então ele desejou trazer a arca de volta. A arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. Ficou por 20 anos, ficou lá. E ele disse, não, vou trazer a arca de volta. E ele desejou trazer, aí pegou um carro novo, ele fez a maior coisa, então pegou o exército, então todo animado, e foi lá para trazer a arca nesse carro novo, que ele achou que era, tipo assim, uau, legal, vai ser botar num carro bem bonito. Aquelas coisas que a gente tem, né? Então, o legal para a gente oferecer a Deus, um culto bem legal, é a gente botar luzes, fumaça e, né, show pirotécnico, ou coisas desse tipo. Então, meio assim que Davi pensou. Mas na cabeça dele, eu estou colocando o que é melhor. E ele vai lá e traz, e no meio do percurso, a arca ia caindo, e um dos homens que estava lá usa a toca para segurar a arca. E ele é morto e fulminado. Davi fica assim, arrasado. Como a Bíblia conta, né, eu acho que Davi ficou mesmo assim, meio tipo... Ele diz que ele teme. E não é o temor a Deus, tipo reverência. É tipo assim, ele fica com medo, eu acho que ele tem uma frustração. Poxa, eu me esforcei, eu fiz o melhor que podia. Fui lá para pegar essa arca, que é a presença dele, eu quero que ele esteja aqui. Então, eu fiz desse jeito e aconteceu uma morte dessa. Que coisa, uma desgraça. Mas, pouco tempo passa, ele vê que onde a arca ficou,
a casa tem sido abençoada. E, de novo, nasce aquele desejo na mente dele, no coração dele. Eu tenho que trazer a arca, eu tenho que trazer a arca. Então, ele entende que não pode trazer de todo jeito. A arca, gente, ela tinha umas hastes na lateral. Eu não tenho uma foto, eu não trouxe uma foto da arca. Eu tenho uma foto aqui. Mas não sei se dá para ver. Dá não, né? Tinha umas hastes e ela, na verdade, ela precisava ser carregada. E quando Davi depois traz, então ele traz nos ombros e a cada 6 passos, sacrifício. A cada 6 passos, sacrifício. A cada 6 passos, sacrifício, até chegar. Quando chegou, foi uma festa. Mas ele entendeu. E aí remete ao que Deus ensinou desde o início. Para ter a presença, é necessário sacrificar. Para estar no lugar da presença, é necessário se esforçar. Mas do mesmo jeito que eu mostrei lá na época de Moisés, é aqui, Davi. Vale a pena. Vale a pena todo esse esforço e todo esse sacrifício. Porque lá, como diz lá em Êxodo 25, 22, ali, sobre a tampa, no meio dos querubins, que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você. Era um lugar de encontro. E esse lugar da presença, do encontro, sempre foi para mim assim uma coisa, um desejo, assim, meio como Davi, um desejo no meu coração. Quando eu lia sobre a glória do Senhor, nesses momentos, como aconteceu aqui, em muitos momentos da Bíblia a gente vai ver sendo dito que a glória do Senhor veio e encheu o lugar, ou encheu o templo, e era de uma maneira que ninguém podia entrar ou sair. Ninguém podia se mover, porque a glória acabou, era uma glória pesada do Senhor, era um peso de glória, se estabelecia e as pessoas não conseguiam sair do lugar. Eu lia e disse, meu Deus, que coisa linda, está aqui. Mas eu nasci num lar evangélico, muitas pessoas devem saber, mas por muitos anos eu fiquei num lugar, num ambiente, ó a Arca da Aliança aí, ó. Tá? Então, está vendo essas hastes laterais? Tem a tampa, então, a tampa do propiciatório chamada. E aí, esses 2 anjos são 2 querubins e eles se tocam, certo? E ele dizia justamente que é neste lugar onde ele viria para se encontrar. Bom, então eu nasci num lar evangélico, mas eu fiquei muito tempo num lugar muito cético para coisas espirituais, para mover do espírito. Esse negócio de presença manifesta de Deus, oi? Não, porque Deus é onipresente. Ele está em todo lugar, não tem esse negócio de presença de Deus, uma presença manifesta. Mas eu lia e dizia, mas ele é onipresente, ok. Mas aqui está dizendo que nesse tempo, nesse momento específico, a glória dele veio, se manifestou de uma forma que as pessoas foram impactadas. Não foi só uma coisa, o Espírito, eu sei porque eu tenho essa fé. E é algo que eu tenho, que eu leio e eu sei, Deus está aqui. Não, era algo que era o céu se manifestando na terra, se materializando de uma maneira que as pessoas percebiam. Aí depois eu fui ler alguns livros e alguns livros me impactaram muito. Foram um livro, por exemplo, Caçadores de Deus. E eu li aquilo e o cara estava falando de coisas que ele estava vivendo agora. Jesus, eu quero isso. Aí teve outro, esse outro, inclusive, eu sei que meu irmão leu, que é A Casa Favorita de Deus.
também de Tomitini. Então, meu Deus, eu quero ser esse lugar, a casa favorita de Deus. Eu quero viver essas manifestações. Então, eu li ali uma glória, de uma presença que era manifesta de uma forma que as pessoas eram impactadas. O lugar estava sob uma presença do Senhor, que quando as pessoas chegavam, elas eram impactadas por essa presença. Elas já caíam no chão, já começavam a confessar os seus pecados. Porque a presença de Deus tem a ver com a santidade de Deus. E Deus, que é santo, está separado do pecado. Ele não suporta. Então, quando você chega na presença do Deus Santo, então, quando tem essa presença manifesta, as pessoas logo de cara eram confrontadas com o seu pecado. E por que isso aconteceu? E por que isso era possível? Como assim? Porque quando Jesus veio e se sacrificou e morreu para pagar o preço do meu e do seu pecado, fala lá que o véu que tinha separando o santo lugar do santíssimo lugar, que era o lugar da arca da aliança e da presença de Deus, o véu foi rasgado de cima a baixo, demonstrando que o próprio Deus, com o sacrifício de Jesus, disse: agora, aquilo que separava, que me separava da presença dos meus filhos, que separava os meus filhos da minha presença, eu mesmo rasgo de alto a baixo, para que agora, por causa do sacrifício do meu filho, eles possam acessar a presença. Agora está liberado. Mas continua tendo um preço, que é o preço do sangue de Jesus. Agora a gente não precisa ter sacrifícios diários com morte e sacrifício de animais. A gente não precisa mais isso. Mas a gente vai ter sacrifícios diários de confessar os nossos pecados e dizer: Senhor, agora vem com o sangue de Jesus sobre estes pecados, para que agora eles não mais existam, eles sejam apagados. E não haja mais condenação sobre mim. Então, o pecado é removido. E eu sou santificada pelo sangue, pelo poder desse sangue de Jesus. E eu posso, então, agora estar na presença. E aí, nessa minha busca, ok, eu entendi essa coisa do sacrifício de Jesus e tal. Mas nessa minha busca, eu queria essa presença manifesta. Eu desejava aquilo que eu estava lendo, eu desejava. Mas eu vivia num ambiente tão cético, como era difícil. E foram muitos anos. E por muitos anos, inclusive, eu desejei sair. Mas em algumas vezes o Senhor disse: agora não. Você vai continuar aí. E em obediência, porque de todo jeito tudo tem a ver com obedecer ao comando dele. Em obediência, eu permaneci algum tempo, mesmo já desejando, por exemplo, inclusive vir para a comunidade Cristã Zoe, que na época só era a comunidade Cristã Zoe, hoje é o Centro Apostólico, mas eu desejava, porque eu sabia que aqueles estavam buscando a mesma coisa que eu estava buscando. Mas eu passei um tempo para vir. Mas quando eu vim, logo depois que eu vim, eu comecei a ter muitas experiências. E o Senhor me deu uma experiência muito, muito peculiar. Eu tive muitas experiências, mas essa foi muito peculiar e foi muito no início. Quando eu realmente fui batizada, vou usar esse termo, tá? Que é o mais comum, batizada com o Espírito Santo de Deus. Na verdade, eu já tinha o Espírito Santo de Deus, porque eu já tinha aceitado o Senhor, então já tinha sido selada, mas tinha algo a mais, um derramar, uma plenitude desse Espírito que veio e se manifestou de outras formas. E eu tive acesso a coisas que eu não tinha tido antes, mesmo tendo muitos momentos com o Senhor maravilhosos, mas eu não tinha ainda tido algumas experiências. E na minha mente, como eu vivia num ambiente tão cético e vivi na igreja por tantos anos, eu nem achava que isso era possível. Eu desejava, mas ao mesmo tempo era assim:
será? Ou será que é para mim? Será que é uma coisa tão distante? E aí, logo depois do meu batismo, um pouco tempo depois, isso em 2019, fevereiro, lá para 15 a 17, o Senhor me deu uma experiência. E eu fiquei tipo assim, oi? Mas eu não tenho uma visão aberta, mas eu sabia, eu via, mas é um ver na mente, eu sei porque sei, porque sei. Então, eu sabia, eu tinha 2 anjos comigo, e eram enormes. E tinha essa impressão assim, era clara, são querubins. São querubins? Querubins? Tipo, como assim, querubins? Porque na minha cabeça eu sabia, querubins estão na presença de Deus. Então, tipo assim, não faz sentido. Como querubins, Senhor? E eu fiquei numa luta. Eu estava numa luta. Eu tinha tido a experiência, vinha aquelas coisas, mas eu, por muito tempo, nem compartilhei com ninguém. E na minha cabeça era uma luta isso. Mas eu tinha experiências e o Senhor me deu experiências, não só ter essa percepção, na realidade, eu senti toques. Eu vi esses, eu não vi, né, mas eu senti esses anjos me mexerem, me moverem. Gente, era surreal. Então, para uma pessoa que vinha de um ambiente completamente cético, as experiências que eu estava vivendo, mesmo eu desejando, eram assim, surreais. E eu precisei, tipo... Eu entrei, tipo, Senhor, eu quero viver o que eu tiver para viver, eu quero. Mas, ao mesmo tempo, depois... Jesus, isso é muito doido. Como assim? E ainda tinha essa de... Mas os querubins estão na presença do Senhor. Então, eu não estou entendendo isso. Acho que eu estou viajando com essa história de querubins. E o Senhor me deu. Êxodo 25, 22. Ali. Na tampa da aliança, do propiciatório. Na tampa da arca, né? Eu virei e falarei com você. E eu entendi, e o Senhor foi me dizendo, esse é o lugar da presença. Quando você está aqui na tampa do propiciatório, quando a gente viu na história dos sacerdotes, eu não falei tudo, mas o sangue dos sacrifícios era colocado na tampa do propiciatório. Era o sangue demonstrando a purificação, e agora o preço está pago e o acesso está liberado para que o homem possa, então, se encontrar com Deus. Os querubins ali em meio estavam escondendo aquilo, mas a Bíblia fala que o Senhor diz que viria numa nuvem para lá, para estar naquele lugar. E o Senhor foi me dizendo, esse é o lugar da presença. Parece doido. Você está vendo esses 2 querubins? É porque você está no lugar da presença. E ali eu entendi. É no lugar da presença, porque naquele lugar da presença, quando eu tinha acesso, por quê? Porque o sangue de Jesus lá já liberou o acesso. E eu posso acessar se eu estiver em casa, eu posso acessar se eu estiver aqui, eu posso acessar se eu estiver no banheiro, eu posso acessar se eu estiver na universidade. Em qualquer lugar, o acesso está liberado. Mas eu tenho que estar buscando essa presença. Ele está liberado. Mas eu preciso ir até o encontro dele. Nem que seja, Jesus, agora vem aqui. Mas está liberado. Mas tem o sangue de Jesus ali. Então, às vezes, pode ser que não tem um dia, já passou dias que, tipo assim, parecia que o negócio estava meio nebuloso ou bloqueado. Tem alguma coisa? Pecado? Por quê? Deus é santo. O pecado nos afasta da presença. Então, o que a gente precisa fazer? Não precisa mais matar o animal. A gente pode simplesmente dizer, Senhor, Espírito Santo de Deus, vem, sonda o meu coração, porque você pode nem lembrar o que foi. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Vem me dizendo pecados que nem me vem à mente agora, mas me mostra. E ali, uma coisa simples, num momento simples, é orar. É confessar os pecados, se arrependendo, entendendo. Mas o acesso está liberado em todo o tempo. Em todo o tempo. E ali eu comecei a entender que naquele lugar da presença, eu era transformada.
Há um versículo que fala que somos transformados de glória em glória. E eu era transformada. E quando eu passava tempo na presença, eu era transformada. É lá no lugar da presença que eu tinha acesso à revelação. Do mesmo jeito que Moisés teve. E eu lembro uma vez, a primeira pregação aqui. Eu lembro uma vez, e era sobre Gerar. E eu, meu Deus, o que eu vou falar? E tipo assim, eu tinha muito pouco tempo. Era no Dia das Mães. Eu estava, meu Deus, o que é que eu faço? Porque eu preciso normalmente de mais tempo. Mas eu estava lá e eu fui ficar um tempo na presença. E lá no tempo da presença, o Senhor foi trazendo tipo, como download. É isso. Eu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É no lugar da presença que a gente tem acesso à revelação. É no lugar da presença que a gente tem acesso à instrução. É no lugar da presença que a gente tem acesso a consolo. Às vezes esse lugar pode ser simplesmente para deitar no colo do Pai. Simplesmente para isso. E é nesse lugar, então, da presença, que está liberado, que nós podemos, então, acessar consolo, encorajamento, revelação, renovação e tudo aquilo que nós necessitamos. Porque Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Eu não sei se eu posso chamar aqui. Peraí. Então, depois a gente tem outro momento, mas que fique claro. Talvez você, como eu, ouça histórias e deseje. Saiba, é possível, porque o acesso à presença está liberado para mim e para você. Amém? Quando eu estava saindo de casa, eu tinha recebido um áudio de um jovem contando uma experiência que ele teve. Pelo que eu entendi, foi essa noite. Ou foi de ontem para hoje, ou foi hoje, durante o dia. Ou foi ontem de noite, ou foi hoje, certo? Eu não sei precisar. Mas era um áudio de um jovem, ele contando a experiência. Tem uma hora que ele se emociona. E eu perguntei a ele, eu posso compartilhar no corpo profético? Ele disse, pode, claro. Mas quando eu estava vindo para cá, me veio aquela coisa de ouvir novamente o áudio. Eu ouvi. E eu cheguei aqui com uma vontade de compartilhar com vocês esse áudio. Eu disse, eu vou compartilhar com todo mundo. E durante o louvor, eu fiquei ali sentada e dizendo, Senhor, eu compartilho ou não? Em que momento? É ou não? É ou não? Aí Simone chegou e disse, Edi, eu queria compartilhar uma experiência minha com a Arca da Aliança e com a questão de como eu vi e estive ali com os querubins. Os querubins ali revelando a presença de Deus. O lugar onde Ele fala. E eu disse, estou entendendo, está confirmado. Eu vou passar o áudio. Então, antes de a gente fazer qualquer coisa, eu queria que você ouvisse o áudio de uma experiência. Você ouviu de Simone? E você ouviu ela terminando a pregação dizendo o quê? Por causa do sangue de Jesus, está livre o acesso à presença. Onde você pode ver as manifestações da glória de Deus sobrenaturais. Ouça o áudio de um jovem, novo convertido, mas que simplesmente ousou estar na presença. Primeiro eu pedi perdão, pedi muito perdão, sabe, Edi? Depois eu me ajoelhei, eu estava aqui lavando meu banheiro, e aí eu apaguei a luz, coloquei Salto e Santo para tocar e comecei a pedir palavras, pedir depois do perdão, né? Me ajoelhei no banheiro mesmo, louco. Mas comecei a pedir e pedir meus anjos, queria ver meus anjos de novo. E aí ele mandou meus anjos com espadas, e nas espadas diziam sabedoria, comunhão, evangelho, louvor e adoração.
E aí eu não aguentei, porque eu comecei a chorar. Desculpa, comecei a chorar. Ai, meu Deus, para. Comecei a chorar e... abri os olhos. Eu passei a luz e saí. E veio um depois e soltou. E com a espada, tipo, com fogo, com raio, e tava lá profeta. Escrito. Ai, meu Deus. Gente, vida real. Eu não sei você, mas quando eu ouço um testemunho desse, ontem os adolescentes e jovens estavam lá em casa, ficaram até de madrugada. Eu olhando para eles, teve hora que eu fiquei tão emocionada. Disse, meu Deus, o carnaval está aí. Tantos adolescentes e jovens que só pensam em beber, se drogar, transar, alimentar a carne, e eles não têm experiência com Deus, eles não conhecem. Então, tudo que eles têm é essa alegria tão passageira. E esse jovem, novo convertido, estava lá, e em alguns momentos ele olhando ali, eu fiquei olhando para ele algumas vezes, dizendo, Senhor, mantenha ele firme. Não deixe ele voltar para aquela alegria carnal, que a alegria dele seja experienciar o Senhor. E eu orei por ele em alguns momentos. E hoje recebi esse áudio dele, dizendo que no banheiro não há um lugar, amados. Há um coração desejoso de encontrar. No banheiro, ele pôde ver anjos vindo, com palavras de conhecimento. Depois viu o anjo vindo com uma palavra que eu creio de revelação sobre quem ele é, profeta de Deus. E você vai se satisfazer em assistir a cultos? Em ter o seu nome no livrinho de membro de alguma igreja? Em dizer, mas eu já vou lá na Zoe uma vez por semana no domingo. Tá bom, não vou na quinta, 2 dias tá bom demais. Ou outra igreja, hoje você pode estar só visitando. É isso que vai ser para você ser crente, ser evangélico. É ter o nome de uma igreja e dizer que é de lá. É vir no culto para o pastor Oliveira e dizer, já cumpri minha agenda religiosa. É sentar aí, ficar olhando o relógio e dizer, como está demorando, podia ter sido mais rápido. Oi? O que é? O que é? Sabe qual é o meu anseio? Que esses meninos aqui, pré-adolescentes, comecem a ter experiências com o derramar do Espírito Santo, com palavra de conhecimento, com visão de anjo, e que eles cheguem aqui cheios do Espírito a ponto de passar por você e você sentir a glória. Mas não só eles, mulheres aqui presentes. Sabe, eu encontrei um pastor um dia desses, foi lá em casa, e esse homem começou a conversar sobre igrejas. Eu estava falando sobre o centro apostólico, o modelo, tentando entender ainda algumas coisas. E ele começou a falar sobre igrejas. E ele foi falando do que acontece em igreja. Meu Deus do céu, era tanta coisa horrível que o homem foi contando. Umas baixarias, um negócio dentro da igreja do Senhor. Eu saí de lá e disse, Sila, a gente não é um povo perfeito. Mas essa coisa aí que está acontecendo ali não acontece no meio da Zoe. Sabe uma coisa de um querendo puxar o tapete do outro, um querendo aparecer mais do que o outro, um querendo ter mais do que o outro. Parece, eu disse, meu Deus, isso não tem na Zoe. A gente não é perfeito, mas na Zoe eu vejo um povo que durante a pregação não vi um abrindo o celular para olhar Instagram. Ninguém precisou obrigar, todos atentos, observando, se alimentando, aprendendo. Meu Deus, isso é tremendo. Ele falava, nos cultos é o povo tirando foto, é o povo fazendo selfie na hora da pregação. É que terminou, a igreja fica só a metade, o resto foi-se embora lá para fora quando termina o louvor. E aqui eu olhando um povo que tem desejo de se alimentar. Que quando a gente chama para 12 horas de oração, nunca ficamos sem ter ninguém nas 12 horas. Quando a gente chama para vir buscar a glória de Deus, tem gente aqui queimando, querendo a glória. Então eu sonho com mulheres que vão se reunir, e eu acho que já está acontecendo no nosso meio. Não é fofocaiada, é contando experiências sobre os seus momentos de presença na glória.
Homens que se reúnem sim, uma vez ou outra para o churrasco, mas estão se reunindo muito mais para buscar a face e a glória da presença manifesta do Deus que os transforma em menos carnais e em mais espirituais. Jovens como este, eu quero ver meu WhatsApp cheio de áudio. É dia eu estava no banheiro, é dia eu estava no carro, eu estava no colégio. De repente eu estava marchando, batizado com o Espírito Santo e dizendo: o Senhor te diz. E lá o meu colega ficou: é verdade, contou a minha vida toda. O Espírito Santo faz isso. Adultos, idosos, cheios de experiências com Deus, abrindo as escrituras e lendo as experiências de homens e mulheres de Deus, dizendo: opa, estou vivendo um negócio mais forte do que esse. Vou repetir, viu? Você lá na sua casa abrindo a Bíblia dizendo: meu Deus, está vivendo isso, eu estou vivendo experiência mais forte ainda hoje. Porque Ele é fonte inesgotável. A presença de ontem já não vai satisfazer, porque tem uma presença maior para ser liberada hoje e amanhã. Se você já teve experiência, eu quero te dizer: tem novas experiências te aguardando. Se você ainda não viu nada no reino espiritual, Ele deseja te revelar. Onde isso acontece? No lugar da presença. Edi, mas eu sou novo convertido. Esse áudio aqui era de um novo convertido. Não precisa de teologia, só precisa do coração que deseja. Se você for para esse lugar, você vai ter experiências profundas e reais. Eu não sei se você já teve alguma experiência com a presença. Talvez você, como eu, no meu passado, nunca tenha tido. Hoje é momento de você começar a ter experiência com a presença manifesta do Senhor. Se você nunca teve e deseja, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, se renda. E diga: Senhor, eu quero, eu desejo ter uma presença que é assim, manifesta desse jeito. Que a gente pode ter contato, a gente pode te sentir, a gente pode ter anjo. Eu quero, eu desejo. Mas de repente você até já teve. Mas de alguma maneira você esfriou e você foi deixando pra lá e tratando com menos valor a presença manifesta do Senhor. E de repente você esfriou e você não gasta mais tempo na presença como você costumava gastar. É tempo então de voltar para a presença. Se você de repente deseja voltar, dizer assim: Senhor, eu já tive experiências maravilhosas, mas parece que cessou, parece que acabou, parece que acabou, a glória se foi. Algo aconteceu e eu não sinto mais a tua presença, mas eu desejo, mas eu anseio. Se é possível, eu quero. Então vem aqui para o altar e se prostre. E clame e diga: eu desejo estar neste lugar da presença que é manifesta. Eu desejo retornar a este lugar, porque eu entendi, é neste lugar que eu tenho vida. Porque o Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte da minha alegria. Se eu preciso de consolo, eu só posso encontrar em Ti. E é neste lugar da presença que eu tenho direção. Se eu não sei o que fazer, eu preciso buscar direção na presença. De repente você olha e diz: meu Deus, tem todo mundo falando em ministério. Eu desejo conhecer qual é o meu destino profético, qual é o ministério, qual é o chamado que o Senhor tem para mim. É na presença que você vai encontrar. Então, se você deseja isso, deseja este lugar da presença, venha, se renda, porque está liberado.
E de repente, mesmo você, que ainda não conhece o Senhor, mas disse: Jesus, se tu és real, se o que elas estão falando aí é verdade, porque o Senhor se sacrificou e paga o preço do meu pecado, eu quero viver essa vida contigo. E agora está na tua presença. Você também pode vir aqui e se render e dizer: Jesus, eu quero deixar o meu pecado. Eu te peço, vem com o teu sangue sobre os meus pecados. Eu quero me render e dizer: eu quero ter vida contigo. Me permite ter experiências na presença do Senhor. E o corpo profético pode estar ministrando, liberando acesso à presença, acesso a experiências. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que estes meus irmãos tenham acesso liberado à presença. Eu imparto com eles aquilo que recebi do Senhor. Experiências com a glória do Senhor. Sentidos ativados para perceberem a presença do Senhor. Em nome de Jesus, que os sentidos sejam aqui neste lugar ativados, para que possam perceber a presença do Senhor. Seja a visão, seja a audição, seja o toque. Em nome de Jesus, é o cheiro, é o perfume de Cristo sendo liberado na sala quando a adoração começa a acontecer. E eles possam vir trazendo as experiências. E no meio da adoração, porque no meio da adoração que a presença vai sendo atraída, eles possam então ter novas experiências com a tua presença, sentindo o teu toque, o teu cheiro, o teu sussurro, que eles possam deitar no colo do Pai, em nome de Jesus. O colo do Pai está liberado, a presença do Pai está liberada. E se você está aí, sentado, não veio, fique e permaneça na presença. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue. Os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz.
Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. O que eu desejo e o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque apesar de nós, mas por causa do poder do sangue de Jesus derramado em nosso favor, nós podemos ousar nos colocar em tua presença viva, poderosa, manifesta, gloriosa, e então sermos tocados nas nossas emoções, sermos tocados com o entendimento aberto para compreender a tua palavra, a revelação de quem tu és, sermos tocados tendo os dons espirituais derramados e liberados sobre nós, recebendo visões, ouvindo palavras e recebendo palavras de conhecimento, ou recebendo experiência na nossa própria carne, no nosso próprio corpo, com toques de cura, com toques de vida.
Ah, Deus, há tantas formas que o Senhor tem liberado sobre nós. E nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por cada liberação, sobre cada vida aqui, prostrada diante de ti. E clamamos que essas liberações alcancem todos que venham chegar neste lugar. Que ao entrar aqui eles possam ser impactados, não por qualquer outra coisa que seja humana, mas pela manifestação da tua presença gloriosa. Essa é a nossa oração. E como autoridade espiritual neste lugar, eu quero declarar que sejam removidas amarras de impedimento àqueles que têm dificuldade em crer que as revelações podem ser acessadas. Eu libero remoção de amarras, remoção de cadeias, sejam derrubadas muralhas de incredulidade, de apatia, de abatimento, para que este povo seja um povo ousado em fé, em confiança, para receber do sobrenatural do Senhor em suas próprias vidas. Eu assim libero no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto vocês voltam para os seus lugares, a gente já está encerrando. Vejam essa imagem aqui, ó. Sabe o que é isso? Está acontecendo agora, atualmente. Essa semana. É uma faculdade, é uma universidade em Asbury. Asbury. Lá, gente, olha, numa faculdade, os jovens estudantes se prostraram e eles não querem ir embora. O culto dentro da universidade acabou e os jovens não vão embora. E eles ficaram lá por horas a fio. E aqueles que saíram voltaram e a coisa ficou acontecendo e está sendo chamado de o reavivamento nesse lugar em Asbury. Agora, eu não sei você vai se contentar em ver essa foto numa universidade? Ou você começa a queimar aí dizendo, peraí, eu quero que o reavivamento aconteça aqui em João Pessoa. Eu quero que o reavivamento aconteça ali no Bessa, aqui no Bessa, numa tal de comunidade cristã Zoe, e que se espalhe para esta cidade, e que assim como nós estamos tendo notícias de Asbury, tenham notícias de que João Pessoa está havendo o grande reavivamento da história da igreja antes da vinda de Jesus. Tem mais! Oh! Venha o avivamento! Chamamos o reavivamento da igreja do Senhor! Ah, menos programações religiosas! Ah, mas o derramar poderoso do Espírito! Ah, o avivamento poderoso! Nos fazendo queimar de anseio pela presença manifesta e gloriosa do Senhor. Chamamos o grande avivamento sobre nós, em nome de Jesus.
você está de pé, pode ficar. Quem estiver sentado, pode ficar. Bianquinha, vai passar o vídeo, o curtinho. Você entregou? Veja isso que vai acontecer aqui no próximo final de semana. Eu pedi ao corpo profético que estivesse buscando em Deus como se chamaria os dias de carnaval que nós estaríamos reunidos. Pode soltar. Não, esse não, de Bianca. E vieram 2 palavras a 2 pessoas do corpo profético e mais uma terceira de uma outra pessoa, com a mesma referência ao mesmo lugar, a sarça ardente. Os dias de carnaval, nós estaremos aqui à noite, como quem está diante da sarça ardente. Todos estão convidados a se colocarem como Moisés, na presença manifesta da glória de Deus. É de como vai ser. No sábado, nós vamos ter o dia da visão. Para todos os que desejam entender o que é ser Zoe. O que Deus tem nos entregue. Por que a gente está falando desse negócio de centro apostólico? O que Deus tem de chamado para cada um? Deus não te chamou. Aqui não é lugar para você vir para assistir culto. Aqui é um lugar de serviço para aperfeiçoamento dos santos. Você vai vir para cá, você não vai ficar confortável em ficar sentado assistindo culto, porque nós não fomos chamados para sentar você para assistir culto. Pode ter um tempo de processo para você ser preparado, mas aqui é lugar de serviço para aperfeiçoamento dos santos. Tem um canto para você, porque Deus te chamou com um propósito que só você pode realizar. E você está fazendo falta. Você quer entender esse lugar? Venha para o dia da visão. Sábado, dia 18. Vamos estar aqui a partir de que horas? Que eu não lembro. 9 horas da manhã. Domingo, nós vamos estar juntos, queimando como na sarça ardente. Segunda noite, sarça ardente. Terça, sarça ardente. E sexta noite, líderes vão estar aqui comigo, convidados para começar a sarça ardente. Amém? Então, receba a bênção. Depois assista a nossa agenda e vá para casa em paz. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça vem dele, é dele. Que o amor do nosso Pai e que as doces consolações do seu Santo Espírito, juntamente com o ensino, juntamente com a unção, com o poder e com a condução à verdade, sejam sobre mim e sobre você, hoje e para sempre. Vão em paz, cheios do Espírito, e que Deus os abençoe. Amém? Solta a agenda. Fala, Zoe. Começamos agora mais um informativo semanal da comunidade Cristã Zoe. Segunda-feira é dia de discipulado fundamental. Se você ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo, hein? Já procura a Secretaria da Zoe e faça sua inscrição. Mas também é dia de CEP dos adolescentes. Então você aí, adolescente, já se programa e não perde essa. Terça-feira é o dia dos nossos CEP gerais. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a mentalidade sacerdotal. Fica ligado e não perde o CEP. Atenção aos alunos do curso do CFL. Quarta-feira é dia de prova, hein? Se programa, estuda e não perde. Quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto profético para juntos buscarmos mais do Senhor. E no sábado nós temos o aulão do curso de CFL, no período da tarde e noite. No sábado também nós estaremos reunidos no culto dos jovens e adolescentes, a partir das 7h30 da noite. Então, já chama teu amigo e não perde essa. O lugar da presença é um lugar poderoso, onde nós ouvimos diretamente de Deus as direções dele para a nossa vida. É o lugar onde acessamos a glória do Senhor e nos alinhamos com a vontade dele para nós. É no lugar da presença que a sarça arde, queima
queima sem se consumir. E o fogo da manifestação da glória de Deus transforma vidas e histórias. E é diante da sarça ardente que nós vamos nos reunir nesse feriado de carnaval. A partir do sábado, dia 18, feriado de carnaval, estaremos reunidos a partir das 9 da manhã, no dia da visão. No domingo, também estaremos juntos a partir das 18 horas. E seguimos na segunda e terça, a partir das 7 da noite, também reunidos aqui na comunidade Cristã Zoe. Então se programa e vamos juntos arder e queimar diante da presença do Senhor.